Fuchong correu para o local. Fuchong deu um suspiro de alívio e disse: meu namorado chegou, o que você quer compensar com o assistente dele? Disse bem. O tom de Bai Yueguang era hesitante. Vocês já se conhecem? Fuchong convergiu os olhos, segurou-a e foi embora. Não sei. Sentei-me calmamente na beira da estrada para colocar um band-aid, sem reagir muito às suas palavras. Afinal, ele me deu um acordo pré-nupcial há 3 anos. O primeiro deles é pedir um casamento escondido. Não consegui pegar um táxi na hora do rush da manhã, então caminhei para o trabalho com uma perna quebrada, pensando que meu contrato de casamento de 3 anos com Fuchong estava prestes a expirar, e eu poderia ir embora. Eu sempre soube que Fuchong tem um luar branco. Só não sabia que foi a garota à minha frente que esbarrou em mim. Até que Fuchong chegou. Por um momento, fiquei atordoada, e inconscientemente pensei que ele tinha vindo me buscar. A garota à sua frente se levantou e correu até ele, com a saia branca esvoaçante, e pulou em seus braços. Fuchong. O que fazer? Esbarrei em alguém. O homem tirou o paletó do terno e o colocou sobre ela. Sua voz, como sempre, baixa, suave e calorosa. Eu cuido disso. Retraí meu olhar lentamente e olhei para a ferida, percebendo, em retrospectiva, a razão pela qual Fuchong não esteve em casa durante esse tempo. A garota em seus braços, a Shu-Han branca ao luar, havia voltado para casa. Shu-Han deu um suspiro de alívio e saiu de seus braços, olhando de volta para mim. Meu namorado está aqui. Qualquer compensação que você queira, basta falar com a assistente dele. Ela sorriu envergonhada. Eu realmente sinto muito por tê-la atrasado no trabalho e ter feito você se machucar. Não se preocupe em fazer qualquer pedido. Meu namorado é rico e vai concordar com você. Sussurrei de volta um agradecimento. O assistente de Fuchong parecia envergonhado. Ele era uma das poucas pessoas que sabia que Fuchong e eu éramos casados em segredo. Senhora, não, senhorita, isso. Continua escorrendo sangue? Obviamente já se passou meia hora desde o acidente. Você tem algum distúrbio de coagulação? Assenti com a cabeça. É só um pouco. Fuchong olhou para mim, com a voz um pouco grave. Distúrbio de coagulação? Shu-Han estava confusa. O que há de errado? Ele não pareceu ouvi-la. Seu olhar se fixou no meu joelho sangrando, suas sobrancelhas franzidas. Shu-Han finalmente percebeu um indício de algo errado. Olhou para mim com uma expressão intrigada, e depois para Fuchong. Vocês se conhecem? Fuchong não vai deixar que a luz branca da lua saiba que ele tem uma esposa escondida. Ele voltou a si, baixou os olhos e recolheu suas emoções. Não nos conhecemos. Então ele pegou Shu-Han e casualmente instruiu seu assistente antes de sair. Mande-a para o hospital. As costas dos 2 homens estavam sumindo. Não pedi ao meu assistente que me acompanhasse. Eu já havia solicitado um carro pela internet. Por favor, me dê apenas o salário perdido de hoje. O assistente saiu sem constrangimento. Coloquei um band-aid no joelho e infelizmente o motorista me ligou para dizer que o engarrafamento não poderia chegar, então tive que me apoiar no chão para me levantar e andar lentamente com as pernas tortas. Hoje é dia 28 de setembro, 2 meses antes do término do meu contrato com a Fuchong, e devo começar a me preparar para a partida. Do ensino médio até a faculdade, minha mensalidade foi financiada por Fuchong. Entrei em sua cidade, e no primeiro ano, estagiei em sua empresa por 3 meses. Naquela época, Shu-Han já tinha ido para o exterior para fazer pós-graduação, então eu não sabia que ela existia. Fuchong me trouxe para perto e me ensinou muito. Um homem que nunca ficou feliz ou com raiva, quando um certo partido A se interessou por mim, ele deu um chute no coração dessa pessoa. Fuchong pegou a garrafa de vinho e a colocou em minha mão, juntou-me atrás de si e perguntou em voz baixa: Você sabe o que quero lhe ensinar hoje? Todo o corpo foi envolvido pelo tom frio do incenso de madeira. Respirei superficialmente e me forcei a me acalmar para responder. Você deve me ensinar, aprender a resistir no momento certo, entrar e sair do grau para melhor tomar a iniciativa. Ouvido. A mão grande e esguia do homem envolveu a minha, e pegou a garrafa. Bom aluno, isso não é solução de problemas. Não é tão oficial assim. A mão foi erguida no ar. É só uma briga. E bum, não poupou esforços para esmagá-la na cabeça de A. As palmas das minhas mãos ficaram dormentes com o choque. Fuchong puxou a toalha quadrada da gola do terno, abaixou a cabeça e enxugou o suor na minha palma. Não se esqueça de novo, vou lhe dar um apoio. Não se deixe intimidar. Apressadamente puxei minha mão para trás, disse superficialmente eu sei e fugi, porque um pouco mais tarde, o amor no fundo dos meus olhos não seria capaz de se esconder.
Antes de me formar no último ano da faculdade, Fu Chong me procurou com o acordo de que precisava de uma forma de casamento para evitar que seus pais insistissem em se casar por 3 anos. As exigências eram esconder meu relacionamento conjugal com ele de todos no mundo exterior e acompanhá-lo de volta à sua cidade natal de vez em quando para lidar com seus pais. Não precisamos cumprir nossos deveres conjugais. Não precisamos ser responsáveis um pelo outro. Posso até ter um relacionamento, desde que não seja muito alto e barulhento para que os pais dele saibam. Quando o contrato expirar, receberei 30 milhões. Talvez seja a primeira vez que eu goste de uma pessoa, ou talvez seja a indulgência ocasional de Fu Chong que me deixe um pouco complacente. Depois que me casei com Fu Chong, mudei-me para a nova casa que ele comprou. A coisa que mais anseio todos os dias é esperar Fu Chong chegar do trabalho, comer juntos, conversar e, às vezes, ele também me acompanha para assistir a filmes e passear. Naquele dia, ele bebeu muito vinho em um jantar, e voltou sendo mandado de volta por sua secretária, com o braço apoiado no ombro da mulher e o rosto encostado em sua nuca. Senhora, por favor, abra caminho. Vou ajudar o senhor. Fui entrar. Um aglomerado de qi turvo invisível bloqueou meu coração, mas eu não deixei e estendi minha mão para ela. Meu marido ficará bem se você deixar comigo. Eu apoiei a desmaiada Fu Chong. Estava prestes a fechar a porta, mas a secretária riu. Sendo a esposa do gerente geral Fu, você deveria ser um pouco mais atmosférica, tão ciumenta. Mais cedo ou mais tarde, você não deve ficar com raiva de si mesma até a morte? É difícil querer que o gerente geral Fu demita todas as funcionárias da empresa por você? Eu não esperava que Fu Chong ainda estivesse consciente. Ele ouviu a conversa e também descobriu o que eu estava pensando de passagem. Quando preparei a sopa sóbria e a levei para fora, o homem estava encostado no sofá, olhando para mim com olhos claros. Acabei de acordar. Beba um pouco. Empurrei a tigela mal-humorada. Não vai ser tão ruim assim. Eu não queria falar muito com ele, pois ainda estava com raiva por ele estar muito próximo de sua secretária. Fu Chong apenas olhou para mim, não se moveu e me perguntou sem motivo. Você sabe por que nunca deixei você entrar no escritório? Fiquei momentaneamente confuso e balancei a cabeça. Ele se levantou e me levou até o escritório. Os passos de Fu Chong eram fracos. Eu queria ajudá-lo, mas ele balançou a cabeça e recusou. A porta do escritório foi aberta e a enorme pintura refletiu-se em meus olhos. Uma garota de 16 ou 17 anos em pé em um campo de flores, com a cabeça baixa e os olhos fechados, cheirando levemente as flores. Apenas uma pequena metade de seu rosto podia ser vista desse ângulo, tanto que não a reconheci imediatamente em meu primeiro encontro com ela mais tarde. Fu Chong encostou-se à porta e acendeu um cigarro. Get Inside. Gostei dela desde os 17 anos de idade até agora. Eles exada ter 6 anos de idade. 10 anos inteiros. Se não tivéssemos brigado e ela não tivesse deixado o país em um acesso de raiva, então a pessoa que está casada comigo agora seria apenas ela. Obviamente o tom de uma conversa casual, mas cada palavra atingiu meus tímpanos com um baque alto, trazendo uma leve picada. Fu Chong não se importou com minha reação e foi direto. Não posso lhe dar a resposta que você quer então, Nisong. É melhor não ter uma mente que não deveria ter. Ele usou o tom de negociação durante uma reunião para dizer: acrescentarei um acordo suplementar. Além deste, se você não conseguir administrar bem suas próprias emoções, cruzando a linha para se intrometer em meus assuntos, pertence à quebra de contrato. Quebra de contrato não só não pode receber a remuneração, mas ao mesmo tempo precisa compensar os danos liquidados correspondentes. A luz do corredor atrás de mim não estava acesa no escritório, e, quando a luz do corredor atrás de mim foi projetada no chão à minha frente, vi minha própria sombra, como se estivesse rígida como madeira, sem mover um músculo. De forma anacrônica lembrei-me das palavras que ouvi Fu Chong dizer sobre as pessoas insaciáveis durante meu estágio. A maneira como elas testam a linha limite, a maneira como são estúpidas, sempre deixa as pessoas com nojo. Agora, eu me tornei o tipo de pessoa que ele disse que fazia seu estômago revirar. Fu Chong não sabia quando sair, mas eu ainda permaneci no lugar, permaneci até a luz do dia, permaneci até que o coração entupido com aquela boca de ar turvo finalmente se dissipasse. Desde então tenho me mantido sob controle, não deixando transparecer mais nenhuma emoção que não deveria. Calma. Educação e respeito são todas as emoções que já senti em relação a ele. Com o passar do tempo parecia que eu de fato não gostava dele. Quando meus pensamentos voltaram, encontrei uma clínica aleatória para tratar da minha lesão na perna, enviei uma mensagem ao líder da equipe para tirar um dia de folga e, depois de confirmar que não tinha nada com que me ocupar, fui direto para o hospital para ficar com minha mãe.
Opa, não consegui marcar uma consulta com um médico, então vou sair do hospital primeiro? É um desperdício de dinheiro ficar aqui desse jeito? Querido, mamãe tem um tumor no cérebro, o local é muito especial, não há mais do que 3 médicos no país que podem fazer essa cirurgia. Enfiei um pedaço de pera em sua boca, impedindo-a de continuar a falar. De jeito nenhum, você se esqueceu de que a última vez que fui ao 3º andar para fazer meu próprio check-up, desmaiei imediatamente. Além disso, ouvi dizer que um dos grandes professores que podem fazer essa cirurgia virá aqui para participar da clínica nos próximos 2 meses, e a médica que acompanha minha mãe disse que, se a notícia for verdadeira, ela será a primeira a reservar um lugar para nós. O pensamento de que minha mãe logo estaria curada tornou meus passos muito mais leves quando fui buscar meu almoço ao meio-dia. A enfermeira-chefe me parou com uma expressão hesitante. Ode. Perguntei à enfermeira-chefe se a ala VIP havia sido desocupada. Esse hospital é um dos melhores do país. Até mesmo a ala VIP está sempre cheia, mas os 8 quartos em que minha mãe ficou não tinham banheiro separado e o ambiente não era muito bom. Então pedi à enfermeira-chefe que ficasse de olho na ala VIP que havia sido desocupada para mim. Ela suspirou. Está desocupada. Originalmente eu a ajudei pela primeira vez a ficar de fora, mas a nova garota dos bastidores era particularmente difícil. E foi diretamente para a mãe dela. Ah, sim. A mãe dela também tem um tumor na cabeça. Eu ouvi alguém dizer algo sobre o sobrenome do namorado dela. Fu, um chefe de mega conglomerado ou algo assim. O hospital não pode se dar ao luxo de se meter. Quase ao mesmo tempo, vi a figura contornando o canto da escada. A mesma saia branca, a mesma saia que vi Churran usando esta manhã. Eu desviei meu olhar e sorri para ela tranquilizadoramente. Obrigado de qualquer forma, enfermeira-chefe. A ala VIP não é tão importante. Eu só quero que minha mãe seja operada o mais rápido possível agora. Quando cheguei em casa à tarde, Fuchon estava parado em frente à cafeteira no balcão. Fiz uma pausa, fiquei surpreso por ele não estar acompanhando Churran a essa hora, mas isso não importava para mim. Acenei levemente com a cabeça, senhor. Fu. Eu o cumprimentei, e estava prestes a voltar para o meu quarto. Como está o ferimento em seu joelho? O homem falou de repente. Está medicado, não há nada de errado com ele. Fuchon pousou o café, levantou-se e olhou para o relógio de pulso. Preciso que me acompanhe até a casa de Fu para jantar hoje à noite, você está livre? Na verdade, Fuchon não precisava perguntar de forma tão cavalheiresca. Afinal, de acordo com o contrato, mesmo que eu não esteja livre, ainda preciso adiar outras coisas e acompanhá-lo até sua casa para lidar com sua família. Assenti com a cabeça. Sim, ao ir à casa de Fu, não poderia me vestir como de costume. Escolhi um conjunto de roupas e calças de grife no guarda-roupa, e habilmente coloquei maquiagem, joias e perfume, para garantir que eu estivesse impecável da cabeça aos pés. Quando cheguei à porta da casa de Fu, tomei como certo que pegaria o braço de Fuchong e entraria com um sorriso bem-humorado no rosto, cumprimentando cada um dos meus anciãos. Durante o jantar, a mãe de Fuchong perguntou de repente e sem aviso: "Vocês estão se preparando para a gravidez?" Eu estava tomando sopa, e me engasguei e tossi com as palavras. Fuchong, ao meu lado, me passou um lenço de papel e naturalmente deu um tapinha em minhas costas. Song Song ainda é pequeno. Mamãe Fu desaprovou. Além disso, 25 anos, não é jovem, é hora de cuidar dessas coisas. Entendeu? Eu me esforcei para engolir um bocado de sopa e assenti. Eu sei, mamãe. Como chovia muito à noite, Fuchong e eu só podíamos ficar na casa de Fu. Uma cama, cada um de nós tem um edredom separado, e não é tão incômodo quando você se acostuma. Vesti uma camisola, saí do banheiro, e me sentei no sofá para colocar remédio no joelho. Fuchong olhou para ele. Sinto muito por não ter podido levá-lo pessoalmente ao hospital hoje. Ele olhou para as sobrancelhas, aparentemente pensando em como apresentar seu relacionamento com Churran para mim. Em vez disso, fui eu quem falou primeiro e o interrompi. Tudo bem, o acordo não estipula que você precisa cumprir quaisquer obrigações para comigo, então não leve isso muito a sério. Não vou perguntar muito sobre você e a Sirta. Shu, por favor, tenha certeza de que não vou expor nosso acordo para me casar com ela, e continuarei a cooperar com você até 2 meses depois. Ele levantou os olhos pela metade. Em 2 meses? Parece que ele se esqueceu, e eu o lembro. Sim, em 2 meses o contrato expirará, e poderemos nos divorciar para encerrar o acordo. Fuchong pousa sua taça de vinho tinto com desinteresse. A data é lembrada claramente. Jogando fora um comentário salgado, ele se dirigiu ao banheiro.
Fui contatado pelo médico responsável pelo tratamento da minha mãe, que disse que em meio mês, o professor de medicina, que poderia realizar a cirurgia, viria aqui para participar da consulta, mas, infelizmente, a cota de reserva ficou vazia assim que foi liberada. O médico assistente também achava que o caso da minha mãe era muito especial, e não podia ser adiado por mais tempo, então ele solicitou ao reitor, em meu nome, uma vaga adicional. Na segunda metade do mês, eu ia ao hospital todos os dias depois do trabalho para acompanhar minha mãe. Naquele dia, quando entrei no elevador, a porta se fechou lentamente, e depois foi aberta novamente, e Fu Chong e Shu Han entraram. Shu Han já não se lembrava de mim. Seus olhos passaram por mim sem parar. Fu Chong gaguejou com passos ligeiramente imperceptíveis. Enquanto o elevador subia, Shu Han segurou seu braço e o mimou. Obrigado, grande namorado, por ajudar minha mãe a arrumar uma enfermaria e depois furar a fila para um check-up. Agora só tenho que esperar pelos resultados do hospital. Como posso agradecê-lo? Caso contrário, relutantemente lhe darei a chance de me convidar para jantar. Fico olhando fixamente para o elevador, apertando o botão, e leva alguns segundos até que eu o ouça perguntar em voz baixa: o que você quer comer? Shu Han respondeu com um salto de fé: ou vamos para sua casa, ok? Quero comer o seu espaguete. O elevador parou no andar em que eu estava descendo. Abriu a porta e não ouvi a resposta de Fu Chong até eu sair. Mas não foi difícil adivinhar que ele não recusaria. Parece que vou ter que encontrar um hotel aleatório para passar a noite, e não posso voltar atrás. Depois de acompanhar minha mãe no jantar, abri um quarto em um hotel próximo, tomei um banho e fui dormir. Atordoado, recebi uma ligação de Fu Chong. Ei, quando você vai voltar para casa? Já fiz o jantar e estou esperando por você. Enterrei metade do meu rosto no travesseiro e murmurei: não precisa acompanhar a Shu Han. Tenho medo de voltar e esbarrar em vocês e não ter como explicar para ela. Então vou passar a noite fora. A voz de Fu Chong baixou. Não se preocupe com isso. Me dê o endereço do hotel. Eu vou buscá-lo, e volto. Eu estava com sono, tão irritado que me enrolei no edredom. Não, Fu Chong, já estou dormindo, não me incomode. Depois que o homem ficou em silêncio por alguns segundos, sua atitude não era mais tão dura, mas continha uma pitada de flerte, levantando-se tanto que eu não tinha muito medo dele quando não estava acordado. E.T. Skate, impatientemente. Como se eu tivesse ouvido uma risada leve. Bem, você dorme, não o perturbe. As palavras simplesmente caíram, e eu adormeci novamente. No dia seguinte, praticamente esqueci o conteúdo de minha ligação com Fu Chong, exceto pelo fato de eu ter tido a audácia de chamá-lo pelo nome completo. Fu Chong ligou novamente. Pensei que fosse uma pergunta, meu tom foi mais cuidadoso. Há algo errado, Sr. Fu. Depois de um longo tempo, a voz do receptor chegou, e o tom de Fu Chong era bem leve. Nada. Ontem mesmo esqueci de perguntar o que você está fazendo no hospital. Mantive a situação leve para que ele não entendesse mal que eu estava pedindo ajuda. Minha mãe está hospitalizada, mas não é um grande problema. Ela deve receber alta em breve. Fu Chong murmurou. Entre em contato diretamente com o assistente-chefe se precisar de ajuda. Agradeci educadamente e não levei suas palavras a sério. Aquele acordo suplementar fez com que eu tivesse o hábito de me conter agora. Procurar ajuda de Fu Chong era um ato de ultrapassar os limites. Eu não podia fazer isso. O lado oposto demorou a desligar o telefone, e eu não pude deixar de perguntar: Senhor Fu, você ainda tem algo a dizer? O som das pontas dos dedos batendo na área de trabalho, com um contratempo, juntamente com a corrente tocando no fone de ouvido, é um pequeno hábito. Quando Fu Chong atendeu ao telefone, ele disse descuidadamente: só quero perguntar a que horas você costuma tirar um cochilo e mais tarde escolher este horário para ligar novamente. Não sei do que ele está falando. Chamadas enquanto ele está dormindo. A nova tática de tortura do Big Boss? O professor de medicina, cujo nome era Meng, chegou ao nosso hospital na tarde do dia 17, e ficou sentado por apenas 3 horas, das 14 horas às 17 horas. Quando encontrei Shu Han novamente no hospital, ela era a única. Fu Chong fez uma viagem de negócios ao exterior no dia 13, e só voltará daqui a uma semana. Na manhã do dia 17, encontrei Shu Han conversando na mesa da enfermeira. Ela estava mordendo uma maçã, e parecia bem tranquila. Os resultados dos exames da minha mãe só haviam saído parcialmente, mas o reitor disse para eu não me preocupar, pois não haveria problema. A enfermeira estava verificando a folha de informações, olhou para cima em sua agenda lotada e sorriu para ela. Isso é muito bom, por que você não vai a outro lugar primeiro? Ainda estamos nos preparando para receber o professor Meng para sua reunião à tarde. Shu Han ignorou automaticamente sua frase anterior. Professor? Que professor? Shu Han ignorou automaticamente sua frase anterior.
A enfermeira disse. É um dos maiores especialistas em tumores cerebrais. A cota presencial já se esgotou, mas a situação da tia é completamente diferente e não há necessidade de procurar um professor. Shu Han deu outra mordida na maçã ponderando. É isso mesmo. Um traço de inquietação surgiu no fundo da minha mente. Mas a condição da mãe de Shu Han não era grave, e não era a melhor direção do professor Meng, então ela não deveria estar tentando conseguir um lugar novamente. E a verdade era sempre o oposto do que eu esperava. Às 14h30, o médico assistente da minha mãe me chamou para fora da sala com um olhar sombrio e disse: a mancha desapareceu. As 4 palavras atingiram meus tímpanos com força, e o zumbido alto em meus ouvidos me deixou tonta por um momento. Ela franziu a testa e disse: foi roubado pela namorada do proprietário do Grupo Fu. Eu fui até ela e disse que podia ver a condição de sua mãe. Ela não me deu ouvidos. Preferiu dizer que seria mais seguro deixar o professor fazer uma consulta cara a cara. Eu me segurei na parede, mal conseguindo me manter firme. Não podemos acrescentar mais um horário? É tarde demais. O professor Meng tem outros planos para as 17h30. Cerrei as palmas das mãos com força, com as unhas cravadas na carne para manter minha sanidade, e imediatamente peguei meu celular para ligar para Fu Chong, que deveria estar em uma reunião. E seu telefone estava desligado. O tempo passou, não consigo mais me preocupar muito. Peguei um táxi para casa, fui buscar a certidão de casamento minha e de Fu Chong, e depois voltei ao hospital quando já eram quase 4 horas. O médico responsável me levou até a sala do reitor, que acenou com a mão antes que eu abrisse a boca. Não lute mais por isso, é inútil, restam poucas vagas, você não pode tirá-las de ninguém. Empurrei a certidão de casamento na frente dele, ofegante. Eu sou Fu Chong, ou seja, a esposa do chefe do Grupo Fu. Você pode verificar se essa certidão de casamento é falsa. Não estou aqui para roubar o lugar de outra pessoa. Só quero o lugar que originalmente me pertence de volta. A cota foi reivindicada e o professor Meng marcou a data da cirurgia para 20 dias depois, de modo que meu coração temeroso finalmente se encaixou. Pedi ao médico assistente e ao reitor que mantivessem minha identidade em segredo. Mas ainda assim não consegui resistir à persistência de Shu Han. À noite, saí do hospital, ela me seguiu e me parou. Seus olhos se encontraram. Ela franziu a testa. Por um longo tempo, estreitou os olhos e sorriu. Eu me lembro. Você não é a garota que eu bati naquele dia, não é de admirar que você tenha um distúrbio de coagulação. Fu Chong está tão preocupado. Baixei os olhos. Eu não teria feito isso se você não tivesse tomado meu lugar. Meu relacionamento com ele não é o que você pensa, eu posso explicar. Ela não estava disposta a ouvir e apenas estendeu a mão para mim. Eu só quero ver a certidão de casamento. Em tom de brincadeira. Caso contrário, acredite ou não, farei um escândalo no hospital até não conseguir manter sua mãe no hospital. Quanto mais fazer uma cirurgia. Shu Han estava sorrindo desde o início. Ela acenou com a cabeça e me devolveu o documento. Depois discou o telefone de Fu Chong, que já devia ter terminado a reunião, e rapidamente se conectou. Fu Chong, você tem uma esposa. Um momento depois, ele perguntou em voz baixa. Quem lhe disse o quê? Os olhos de Shu Han ficaram vermelhos e me encararam, anunciando do outro lado do telefone. Como você pôde fazer isso comigo? Quero me separar. Depois de dizer isso, ela desligou o telefone e se virou para sair. Shu Han disse sem olhar para trás. É melhor você não me seguir até aqui, tolerando o caso extraconjugal de seu marido. Você também é bastante malvada. Não me force a tomar medidas contra você na frente do hospital. Dei a Fu Chong uma dúzia de ligações telefônicas que foram rejeitadas. Enviei uma mensagem para explicar a causa original e ele também não recebeu nenhuma resposta. Ele voltou para a China no dia 20, mas só retornou à vila no dia 25, e nos 5 dias que se seguiram, ele deve ter ido persuadir Shu Han. Na noite de anteontem, eu a encontrei na mesma cidade do microblogging. O posicionamento é Hong Kong, só que com uma Fu Chong, vestindo um roupão de banho. Em pé em frente às janelas do andar do hotel na parte de trás da foto, em frente às luzes do Victoria Harbour, refletindo no quarto escuro como breu, mas apenas um pouco de luz fraca, com o texto, Promeria, sei, amor e fama, o que é importante. Embora seja uma pergunta, ela parece ter uma resposta. Hoje, Fu Chong arranjou tempo para falar comigo, e eu também estou pronto para enfrentar sua raiva. Na verdade, Fu Chong nem sequer me olhou de relance. Ele ficou com o paletó casualmente de um lado com as pernas dobradas, sentado no sofá, acendendo um cigarro. Lembra-se do que dissemos antes. Fu Chong estava calmo, não como uma repreensão, mas mais como uma pergunta cotidiana.
Mas ao seu redor havia o sentimento opressivo que havia sido cultivado por um longo tempo em uma posição de poder, o que também tornou a atmosfera menos relaxada. Se você pudesse ter considerado nosso acordo antes de anunciar nosso relacionamento conjugal, talvez não tivesse havido uma série de eventos depois disso. Eu subconsciente e ansiosamente retruquei, não. É porque a cota presencial da minha mãe foi capturada por Shu-Han. Mas o médico disse que a doença dela não pode ser adiada por mais tempo. E a única pessoa no país que pode fazer essa cirurgia para minha mãe é... Ele me interrompeu de maneira lenta e deliberada. Sua mãe e eu temos algum relacionamento? A voz de Fu Chong soou calma o suficiente. Por que eu deveria considerar a situação de sua mãe? Encontrar tantas desculpas não parece fazer muito sentido. O fato é que você quebrou o contrato. Todas as palavras de defesa ficaram engasgadas em minha garganta, enquanto eu acenava mecanicamente com a cabeça. Sinto muito. Assumirei todas as consequências. Esperei em silêncio pelo veredicto. Fu Chong não sabia o que pensar. Não abriu a boca imediatamente. O cigarro entre os dedos caiu na perna da calça e não o encontrou. O telefone tocou para quebrar esse silêncio mortal. Fu Chong atendeu. Mesmo sem abrir o viva-voz, Shu-Han estava com a voz filtrada, mas também ouviu claramente. Eu investiguei sua esposa. Fu Chong, Kabi fan tabi refai for one sol and me tame so for one me pri fi 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 for refai for one me pri fi 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 for one me pri fi 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 fi. Ela gosta de você. Eu me levantei rigidamente para um lado, não mais envergonhado por isso. Você sabe o que isso significa. Ela riu. Significa que ela pegou aquela vaga de professor no outro dia de propósito. Ela deve estar mentindo. A mãe dela nem é tão séria quanto ela diz. Ela só tem inveja de mim, e foi contra mim de propósito para pegar a vaga. Levantei a cabeça. Meu coração pareceu parar por um instante. A decisão que Fu Chong não tomou, ela pronunciou em seu lugar. Lute por essa vaga de cirurgia e dê à minha mãe. Não acredito que a doença de sua mãe a matará, se ela não deixar esse professor curar. M.A. Sua frase leve, mas esmagou minhas pernas macias, paralisadas diretamente, ajoelhada ao lado das pernas de Fu Chong, com a mão trêmula puxando sua manga. Não, eu não menti. Comecei a desmaiar, chorando incoerentemente. A cirurgia da minha mãe. Outros médicos realmente não podem fazer. Não acredito que você possa investigar. Peço que não me roube. Como você pode fazer comigo? Não. Não implique minha mãe. Fu Chong franziu as sobrancelhas e segurou meu pulso. Nisong, acalme-se. Ouça-me primeiro. Eu não consegui escutar nada. Caí em um colapso extremo pedindo desculpas e explicando. O nervo apertado parecia ter se rompido de repente. Tão emocionado que desmaiei. Nisong, Nisong. Antes que minha consciência se dissipasse completamente, senti-me caindo em um abraço, e o som da conversa em meus ouvidos se transformou em um borrão. Fu Chong disse a babá para chamar o médico da família. O telefone de Shu-Han não estava na lista, e ele bufou levemente. Ela desmaiou? Não esteja fingindo, certo? A voz de Fu Chong carregava raiva. Shu-Han. Oh, ela se vende por pouco e você acredita nela, certo, Fu Chong? Com o coração partido, por que vocês não se divorciam e continuam vivendo? Vou voltar para Londres hoje à noite. Mais tarde fiquei completamente inconsciente. De manhã fui acordado por uma ligação, peguei o telefone, olhei em volta para ter certeza de que era o meu quarto e, por fim, me soltei. Ei, eu não vou a um parque de diversões desde que voltei para casa, então vou convidar alguns amigos para sair comigo hoje à noite, por que você não vem também? A propósito, não conte ao Chong-ó. É Shu-Han. A lembrança da noite passada de repente inundou minha mente. Eu me agarrei nervosamente ao cobertor e me sentei. Senhorita Shu, sobre minha mãe. Eu quero lhe pedir para que... Você não entendeu o que eu estava perguntando? Ela riu e me interrompeu. Quer saber? Estou muito irritada com você agora. Por que você não encontra uma maneira de me fazer feliz antes de falarmos sobre sua mãe? Afinal, é apenas minha palavra se sua mãe vai ser operada ou não. A colcha foi arranhada por mim, e amassou um pedaço de sua mãe. Isso tem relação comigo? Quando Fu Chong perguntou retoricamente, o fundo de seus olhos era um desprezo frio e indisfarçável. Shu-Han está certo. Mesmo que Fu Chong descubra a verdadeira condição de minha mãe, a atitude de Shu-Han é forte o suficiente. Ele não irá contra suas ideias. Afinal, eu e minha mãe não somos importantes para ele.
Abri minha boca arduamente e perguntei no receptor: a que horas hoje à noite? Em qual playground? Às 18 horas terminei de comer com minha mãe no hospital e estava pronto para ir embora. O horário marcado pelo Chauhan era um 9h30 min. Mamãe perguntou: vai sair tão cedo hoje? Acenei com a cabeça: estou um pouco cansado ultimamente. Quero ir para casa e dormir cedo, mamãe. Ela estendeu a mão para que eu colocasse o cabelo quebrado na lateral do meu rosto atrás da orelha. Você não precisa vir me ver todos os dias. Já é difícil o suficiente para você ir trabalhar. Veja os últimos dias. Meu bebê está cansado e magro por causa da preocupação com a minha doença. Mamãe cantou com preocupação. Quero ouvir isso o tempo todo de agora em diante. Respirei fundo e tentei parecer menos cansado, magro. Vou fazer outro lanche noturno hoje à noite então. Vou tirar fotos de você enquanto como. Tchau. A verdade é que Chauhan não me deu tempo para fazer um lanche à meia-noite. Irmã, você finalmente está aqui e se não vier não haverá diversão. Chauhan me puxou para o lado do alvo, apontando para os balões d'água no barril ao meu lado. Você pegará um balão d'água em cada mão mais tarde. Correrá para frente e para trás neste campo. Vamos praticar tiro. Olhei para algumas armas de brinquedo não muito distantes, e ela me consolou. Não tenha medo. São balas de plástico e não doem muito quando atingem o corpo. Ela tem mais de 1,70 m, e nesse momento inclinou-se levemente. Beliscou meu rosto com intimidade. Não se preocupe. Como posso machucá-lo? Dando-lhe a oportunidade de contar a Fu Chong. Eu lutei em vão. Não gostava do senhor. Fu há 2 anos, e em breve, meu contrato com ele expirará. E então, irei embora. Ela delicadamente enrugou o nariz e mentiu. Deve ter acontecido alguma coisa. Caso contrário, ele não seria tão especial para você. Embora ela estivesse sorrindo, seus olhos ficaram frios. Se eu discutisse mais com ela, só a deixaria impaciente. Mas quando ouvi a palavra especial, ainda me senti ridículo. Os balões de água se quebram, e eu tenho que pegar um novo e segurá-lo na mão. Ainda bem que já estamos em novembro, pois estou usando roupas grossas o suficiente para que as balas ocasionalmente desviem e não doam muito quando me atingem. Song Song, corra mais rápido. Não seja preguiçoso, ou vamos acidentalmente atingi-lo no rosto. Assim que as palavras caíram, uma bala de plástico roçou o lóbulo de minha orelha e passou voando, então tive que acelerar. Não sei quanto tempo corri naquele dia, só me lembro que minhas pernas ficaram dormentes até eu perder a consciência. Vocês estão cansados de jogar? O que há para jogar, Shuda Mei? Há muito tempo sinto que não tem mais graça. Vamos lá então mudar o local. Ela se virou para trás e me explicou superficialmente. Este é o fim do dia. Espere que eu o encontre na próxima vez. Eu me preparei, caminhei até o banco mais próximo e me sentei, levando meia hora para desacelerar antes de arrastar meu corpo de volta para a vila. Fu Chong estava processando e-mails com seu tablet, com óculos sem aro presos à ponte do nariz. Como você ficou assim? Ele se levantou e se aproximou, me avaliando o olhar fixo no lóbulo da minha orelha. A voz grave e magoada, ele disse inclinando-se. Eu me assustei. Subconscientemente dei alguns passos para trás e me afastei. Está tudo bem, Sr. Fu. Vou voltar para o meu quarto primeiro, Nisong. Ele levantou a mão como se fosse me puxar. Parou no ar e depois a soltou novamente. Não se preocupe com sua mãe. A cirurgia transcorrerá normalmente. Voltei e olhei incerto em seus olhos. O homem não evitou. Como de costume, com uma leve gentileza. O castigo daquele dia parecia ser apenas um sonho meu. O corpo exausto está gritando. Deixe-me confiar nele mais uma vez. Fu Chong não deve brincar com a vida humana. O que há de errado? O que você quer dizer? Ele abaixou a cabeça e me perguntou em voz baixa. Nisong, eu já lhe ensinei antes que você não pode se exibir demais, se você não esqueceu. Diga-me o que está acontecendo e eu posso resolver isso para você. Baixei os olhos e franzi os lábios. Obrigada, Sr. Fu, mas na verdade não é nada. Dei meia volta e arrastei minhas pernas doloridas de volta para o meu quarto. Sem 100% de certeza, eu definitivamente não poderia arriscar minha mãe. Faltando cerca de 10 dias para a operação, minha mãe precisava fazer um exame completo do corpo antes da operação. Durante os dias torturantes e exaustivos, os indicadores de saúde da minha mãe eram a única coisa que me confortava. Ao meio-dia, antes de ir à cantina do hospital para comprar comida, minha mãe me perguntou preocupada: por que você parece estar mais magro ultimamente? Estiquei o dedo indicador e o balancei inescrutavelmente. Você não entende. Estou trabalhando no contorno do meu corpo, e toda a carne antes flácida ficou mais firme. Então pareço mais magro. Ela ia acreditar. Mas só acreditou com relutância quando viu que eu tinha me servido uma refeição no almoço, muito mais do que o normal.
Ela não sabia que eu tinha comido mais para ter energia para lidar com a tortura de Shu Han nesta noite. Esta noite era o aniversário de Fu Chong. Ela alugou um local e preparou o cenário para comemorar o aniversário dele. Ainda faltam 10 minutos para a chegada de Chong. Song Song, vista essa fantasia de boneca, não deixe que ele a veja, e mais tarde, ajude-nos a tirar fotos e a dançar, e pronto, será um dia fácil, certo? Peguei as roupas volumosas da boneca e acenei com a cabeça. Sim, obrigado, Sinheta. Shu. Ela tocou minha cabeça. Muito bem. Você tem se saído excepcionalmente bem ultimamente, tão bem que, quando encontrei o professor Meng no jantar com Chong anteontem, nem tive coragem de pedir a ele que não operasse sua mãe. Agarrei a roupa de boneca, e comecei a puxá-la sobre meu corpo. Obrigado. Srita. Shu. Srita. Farei tudo o que a senhora me mandar fazer. Ela riu alto com meu dilema confuso. Devagar, devagar. Cuidado para não cair. Shu Han contratou uma dezena de pessoas para usar fantasias de boneca e fazer uma dança de abertura para animar a atmosfera. E eu me misturei a elas. Fu Chong olhou casualmente para nós por alguns segundos e levantou ligeiramente as sobrancelhas. Você gosta desse tipo agora? Ele perguntou a Shu Han. É bonito. Ah, você não acha? Ela pegou o casaco de Fu Chong e colocou a mão na cintura dele. Grande presidente, você é muito profissional para apreciar esse estilo de conto de fadas? Fu Chong disse apenas, como você quiser. Shu Han acenou para mim. Só você, venha até aqui e tire algumas fotos para nós. Aproximei-me e peguei a câmera, como me foi dito. Fu Chong olhou para mim sem muita preocupação e lembrou. Você tem um campo de visão limitado com o capacete. Tiro antes de tirar a foto. O sorriso nos lábios de Shu Han congelou. Eu retomei minha voz. Não se preocupe, chefe. Eu posso atirar mesmo se estiver assim. Fu Chong pegou a toalha molhada do garçom para limpar as mãos. Assim que minhas palavras caíram, ele olhou em minha direção, seus olhos lacados cor de tinta examinando em silêncio. Pelo senso comum, ele não seria capaz de ouvir minha voz. Não só porque eu a abaixei deliberadamente, mas também porque as roupas grossas da boneca também mudariam minha linha de voz. Shu Han também notou e puxou Fu Chong para o bolo. Por que você está fumegando? Suspirei aliviado e segurei minha câmera para começar a filmar. A última tarefa era a gravação de vídeo. Shu Han ia dançar uma valsa com Fu Chong e eu ia gravar tudo de lado para poder ir embora. Você disse da última vez que seu contrato de casamento estava prestes a expirar, então em breve, você poderá tornar pública a identidade da minha namorada? Quando Fu Chong se virou, seus olhos passaram por mim sem parar. Diga, não é? Shu Han instigou. Isso é bom. Isso me assustou muito, sabe? Pensei que você tivesse realmente seguido em frente. Mas pensando bem, como você poderia gostar de um patinho feio como aquele? A linha de visão de Fu Chong recaiu sobre o garçom atrás dela, que veio com uma bandeja de jantar e soltou Shu Han. Vamos comer primeiro. Isso também é bom. Shu Han sorriu e acenou com a mão para mim. Tudo bem. Você pode ir agora. Não me atrevi a fazer outro som e acenei com a cabeça para sair do local. Pensei que Fu Chong não voltaria esta noite. Terminei meu banho e saí para beber água, mas ele também entrou por acaso. O casaco foi colocado casualmente ao lado dele no saguão de entrada e seu corpo ainda estava impregnado do ar frio de fora. Senhor. Fu. Terminei minha saudação carregando a água e querendo voltar para o meu quarto. Fu Chong parou na minha frente e olhou para o relógio de pulso. Ainda não é hoje. Posso lhe dar parabéns, senhor. Fu. Fiquei surpreso e meus olhos se arregalaram. Então é seu aniversário. Feliz aniversário, senhor. Fu. Fiquei olhando para o copo de água em minha mão, sentindo, sem olhar para cima, o olhar significativo dele. Depois de um longo momento, obrigado. Fu Chong ainda não tinha intenção de sair do caminho e perguntou em um tom de conversa. Você tem voltado tarde esses dias fazendo hora extra? Não mudei meu semblante. Sim, tenho estado ocupado ultimamente. Ele não disse mais nada, e saiu para me deixar ir para o meu quarto. Shu Han não me procurou novamente por vários dias seguidos. A cirurgia da mamãe chegou ao estágio de preparação. O professor Meng veio vê-la e disse que ela deveria ficar tranquila, pois se tratava apenas de uma pequena cirurgia, apenas em um local especial, nada mais. Na verdade, a essa altura, a possibilidade de Shu Han encontrar falhas em Fu Chong novamente para fazê-lo cancelar a operação não é mais muito provável, mas ainda não posso relaxar até o último minuto. 3 dias antes da operação, ou seja,
8 de novembro. Shu Han entrou em contato comigo. Recentemente, o estúdio de repente mais do que um número de solteiros. E agora também no entretenimento, você vem para me ajudar a bloquear o vinho. Mi Song, acho que há tantos dias, você deve ter um número em mente, contanto que prometa, ao término do contrato, deixar a cidade imediatamente. Não dificultarei as coisas para você. Hoje e também pela última vez. A pedra que estava pendurada na ponta do meu coração desapareceu e, depois de hoje, posso acompanhar minha mãe para fazer a cirurgia sem preocupações. Respondi sim e peguei um táxi para o endereço da KTV fornecido por Shu Han. Dentro da caixa, o cheiro de cigarro e álcool se misturava, tão forte que chegava a arder o nariz. Mi Song esfregou as têmporas. Acompanhe o irmão Rock para continuar bebendo. Eu preciso fazer uma pausa. A capacidade de beber desse irmão Rock era muito boa, e em pouco tempo senti minha mente entorpecida e sem reação. Ele se sentou ao meu lado. Você ainda pode beber. Garotinha? Não, ou devo levá-la para descansar? Apertei a mão, com as unhas afundando na palma, a dor me chamando de volta à sanidade, e acenei com a cabeça. Posso beber. Vou continuar bebendo com você. Ele tinha um sorriso significativo nos lábios. Ok, então beba. As garrafas à minha frente foram se esvaziando lentamente, e eu me recostei no assento do cartão, não conseguindo mais ouvir o que eles estavam dizendo. Aqui fiz este coquetel especialmente para você. Rock o levou à minha boca. Depois desse não vou deixar você beber, certo? Assenti com a cabeça inconscientemente e me aproximei. Shu Han chamou o irmão Rock, com um tom hesitante. Não é bom, estou enojado com ela, mas não pensei em transar com ela assim. O irmão Yan resmungou. Você é muito fácil de ter um coração mole. Já pensou no quanto ela o odeia por ter tornado as coisas tão difíceis para ela durante esse período? Talvez agora, todos os dias, ela esteja tentando encontrar maneiras de subir na cama de Fu Chong. Quando ela estiver realmente por cima, ela vai ferrar você até a morte. Shu Han engasgou. Ela prometeu que eu sairia daqui. Você acreditou nas palavras dela? Não seja tolo, grande designer Shu. Além disso, o que há de errado em ficar comigo? Eu também não quero simplesmente dormir com ela. Vejo que essa garota também é do meu agrado. Eu dormi com ela e também permiti que ela falasse comigo corretamente. Eu estava tonto com o que estava ouvindo, e o copo foi mais uma vez levado à minha boca. Beba, seja bom. Fui arrastado para os braços de Rock e tomei um gole, e quando estava prestes a continuar, a porta do compartimento foi aberta com um estrondo. Chong? A voz assustada de Shu Han. Ele tirou a gravata e a enrolou na mão, dando um passo em direção a Rock. A pressão do ar na caixa estava tão baixa que todos não ousavam fazer barulho. O homem se levantou e engoliu nervosamente. Senhor Fu, há muito tempo não o vejo. Você veio para cá? Eu me esforcei para abrir os olhos e encontrei o olhar hostil de Fu Chong. Senhor Fu. Seus olhos tremeram, e todo o fator de calma no ar explodiu de repente. Fu Chong agarrou o colarinho de Rock, carregou-o e o jogou contra a parede ao seu lado. O som abafado da parte de trás da cabeça do homem batendo na parede assustou alguém, que exclamou. O que você deu para ela beber? As feições do irmão Rock se contorceram de dor. É apenas êxtase, senhor. Fu, estou errado. Não se preocupe, não fiz nada. Fu Chong lhe deu um soco no rosto até que o homem quase desmaiasse e o jogou no chão como lixo. O assistente-chefe chegou apressadamente, viu a situação e perguntou. Fu Chong, como lidar com isso? Fu Chong abaixou a cabeça para desatar a gravata manchada de sangue e a jogou de lado. Quebre as duas mãos e jogue-as na frente da delegacia de polícia. E você coopera com o resto. Entendido. Fu Chong me pegou em seus braços e saiu. Fu Chong, você está louco por outra mulher? Shu Han gritou baixinho. Você quer reconhecer quem é sua namorada? A maneira como ele me olhava como se eu fosse uma estranha irritou Shu Han. Prometi a você que quando o acordo com ela expirasse, eu o revelaria imediatamente. Você está guardando raiva em seu coração e alvejando durante esse tempo, e eu não fui atrás disso. Mas Shu Han, você passou dessa vez. Fu Chong nunca havia decepcionado uma mulher em público dessa maneira antes. Vamos parar por aqui, é melhor um para o outro, ele disse calmamente. Shu Han riu enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Que desculpa grandiosa e esfarrapada, falando como se você quisesse terminar porque estava desapontado comigo. Seja prático. É difícil dizer abertamente que você se apaixonou por ela? Fu Chong não negou. É isso que você quer ouvir? Shu Han começou a chorar e acenou com a mão para varrer todas as garrafas de vinho da mesa de centro.
Fu Chong ficou indiferente e saiu da caixa sem parar de andar. Senti-me como se tivesse sido jogado no carro sem muita delicadeza e, toda vez que o carro virava uma esquina, o vinho e o êxtase batiam juntos, agitando-se em meu estômago e fazendo minha cabeça girar. Eu me encolhia e murmurava atordoada. É tão difícil. Por que ele está tremendo? O homem ao lado da linha de voz está frio, sofrendo, mostrando a boca por tanto tempo. Não mais do que 1 hora. Usei o que restava de minha sanidade mental para analisar suas palavras, que deveriam significar que ele não queria me ajudar, e tive que encostar a cabeça na porta do carro, encolhendo-me ainda mais enquanto murmurava. É muito difícil. Um momento depois, um par de mãos me levantou em seu colo, e levantou outra mão para me apertar em seus braços, acariciando minha nuca. Ainda está tremendo. Eu dei um pequeno melhor. Tenha paciência comigo, Nisong. Precisamos levá-lo ao hospital imediatamente. Não podemos dirigir muito devagar. Não consegui ouvir. Apenas me senti menos desconfortável e adormeci com alívio. Acordei ao meio-dia do dia seguinte com uma forte dor de cabeça. Quanto aos eventos da noite passada, só me lembrei de que provavelmente fui drogado por aquele rochedo, e Fu Chong me salvou. Como se ele também tivesse brigado e terminado com Shu Mushroom. A porta da ala se abriu. Fu Chong me olhou sem emoção, sem a intenção de abrir a boca. E eu tomei a iniciativa de agradecê-lo. Obrigado, senhor Fu, por me salvar a tempo ontem. Ele ficou na beirada da cama e me olhou com condescendência. Perguntei mais de uma vez se você estava com problemas, e mais de uma vez disse que poderia ajudá-la. Então por que não me procurou? Ele deve ter pensado que era uma bravata inútil e estúpida. Pendurei a cabeça e tentei disfarçar, falando em um tom relaxado. Achei que poderia lidar com isso, mas desta vez estou realmente incomodando o Sr. Fu. Você teria pensado? Ele relatou levemente. Nisong, você já pensou no que teria enfrentado se eu tivesse chegado alguns minutos atrasado ontem? Ou você acha que essas coisas não importam? De repente não aguentei mais suas provocações, e em troca perguntei-lhe suavemente. Então, o que posso fazer? A Shu Mushroom me disse para ir embora, e se eu não a ouvir, ela virá até você e pedirá que encontre uma maneira de cancelar a cirurgia da minha mãe. O olhar de Fu Chong se fixou em mim. Eu não lhe disse para não se preocupar com a cirurgia de sua mãe? Mas não tenho como saber com certeza se você mudará de ideia de repente por causa do Shu Mushroom. Você acha que eu, por exemplo, sou alguém que não se importa com a vida humana? Suspirei. Eu não quis dizer isso, senhor Fu, inclinando a cabeça, olhando frouxamente para a garrafa pendurada. Seu tom não é misturado com um traço de ressentimento, apenas uma calma infinita. Acabei de ver você cheio de amor por Shu Han. Então eu não sei, você vai quebrar o princípio para ela. As pessoas que não têm fichas em suas mãos não se atrevem a jogar. A luz do sol brilhava através do vidro na enfermaria, separando Fu Chong e eu. A poeira flutuante se acumulava sob os feixes de luz, e quando vista de um certo ângulo, parecia formar uma coluna tridimensional de luz, estendendo-se pelo meio de mim e dele, dividindo 2 mundos. O médico disse que eu precisava ficar no hospital por um dia para observação, então liguei para minha mãe e dei uma desculpa de que não poderia ir hoje à noite. Originalmente, não havia necessidade de você vir todos os dias A cuidadora que você contratou para a mamãe é particularmente atenciosa e muito simpática. A infusão deixou minha garganta amarga. Limpei a garganta e disse. Hoje o gerente nos levou para uma reunião e nos presenteou com um buffet de frutos do mar, mãe. Quando você sair do hospital vou levá-la a esse lugar para comer também. Ela recusou secamente. Voltarei para minha cidade natal quando receber alta do hospital. Não continuarei a causar problemas para você aqui. Gastei muito dinheiro com você ao arrastá-lo por aqui dessa vez, certo? Eu a interrompi bruscamente. Por que você diz isso? É possível que quando eu era criança e você me levou ao médico, eu estivesse arrastando você para baixo também? Não é a mesma coisa. Eu sou mãe. É natural que eu cuide de você. É a mesma coisa. Ela não conseguiu dizer isso e desligou o telefone rapidamente. Faltam menos de 24 horas para a cirurgia de amanhã à tarde. Portanto, não deve haver nenhum acidente. No momento em que ela estava pensando, o assistente-chefe bateu a porta e entrou. Não se preocupe, Serta. O senhor Fu me pediu para lhe dizer que não haverá mais nenhum acidente durante a cirurgia. E já providenciou as melhores enfermarias, e contratou cuidadores muito profissionais para cuidar da rotina pós-cirúrgica de sua mãe. Apertei os lábios. Só queria dizer alguma coisa.
mas ele parecia ter uma noção disso, e se antecipou. Esse é o total da Fu para lhe dar uma compensação. Afinal, o relacionamento entre os dois também é apenas uma transação cooperativa. Se houver um déficit, a expiração do contrato para processar a parte culpada também é uma coisa muito complicada, certo? Pensei sobre isso e assente. Obrigado, senhor. Fu. Antes de entrar na sala de cirurgia, eu conversava com ela para tranquilizar. Não tenha medo, mamãe. O professor Meng disse que é uma operação completamente simples. Você sairá depois de um cochilo. Estarei bem na porta esperando você sair. E vou me certificar pela última vez. Ontem a enfermeira veio lhe dizer para ficar em jejum. Você não se esgueirou para comer direito. Ela segurou minha mão e gentilmente curvou os lábios. Song Song não tem medo. A mamãe ficará bem. Mãos secas e quentes que forneciam uma fonte de calor para minhas palmas, e percebi que estava tão nervoso que minhas mãos e pés estavam frios. Fiquei sentado no banco do lado de fora da sala de cirurgia durante todo o tempo da cirurgia, mantendo a postura e sentando-me até ficar dolorido demais para perceber que não podia me levantar e me movimentar. Meus pensamentos estavam desordenados, rezando a maior parte do tempo, e ocasionalmente, imaginando o andamento da cirurgia. As luzes da sala de cirurgia se apagaram, a porta se abriu lentamente e eu me levantei imediatamente, com todos os nervos do meu cérebro tensos. A operação correu bem, e mamãe foi empurrada para fora, com as sobrancelhas arqueadas, dormindo pacífica e serenamente. De repente eu me reconciliei com todas as queixas e infortúnios daquela época. Só me lembrei de chorar quando estava comendo congee em uma loja de congee à noite. O rompimento emocional veio sem aviso, as lágrimas pingando na tigela enquanto eu reprimia os soluços. Finalmente a poeira baixou, e mamãe está se recuperando bem da operação. No dia 17 de novembro, o professor Meng foi à enfermaria com o médico que acompanhava sua mãe, e após as perguntas de praxe, exclamou: "A recuperação está sendo muito rápida. A recuperação está sendo muito rápida. Ainda faltam quase 10 dias, e se não houver outros problemas, você pode receber alta e ir para casa se recuperar. Já estamos no dia 17, o que significa que meu acordo com Fu Chong também está prestes a expirar. Desde aquele artigo não tenho visto Fu Chong. Mesmo que haja algo a explicar, mas também o assistente-chefe para entrar em contato comigo. No dia 22 o assistente-chefe ligou. Hoje à noite é o jantar da família Fu, e se estão da Circle, você precisa acompanhar o Sr. Fu até o local. Como era de se esperar, essa deveria ser minha última vez colaborando com a atuação de Fu Chong. Voltei para casa algumas horas mais cedo para arrumar minhas coisas, e depois que minhas malas foram feitas, havia apenas 2 malas pequenas. Agachei-me no chão, com o queixo apoiado nos joelhos, olhando para as 2 malas sem pensar. Na verdade, acabei de me mudar. Comprei muitas coisas para decorar a casa, mas as palavras de Fu Chong me fizeram reconhecer que esta não é minha casa. Mais cedo ou mais tarde terei que ir embora, então nunca mais comprei coisas desnecessárias. À noite, o carro de Fu Chong chegou ao andar de baixo. Ao vê-lo novamente depois de 10 dias, ele voltou à sua antiga aparência calorosa e profunda. Como sua mãe está se recuperando? Muito bem, obrigado, senhor. Fu por providenciar alguém para cuidar de minha mãe. No final do dia de hoje, pedirei a um advogado que entre em contato com você para fazer o trabalho de encerramento do contrato. Presumivelmente isso significa me pagar um honorário de 30 milhões. Assenti com a cabeça. Ótimo. Dessa vez, sua mãe, além da vontade habitual de dar à luz, disse: "Seu aniversário de casamento não está próximo, é no dia 28, certo?" Eu disse: "Fu Chong, você está me ouvindo? Nos 2 anos anteriores você estava em viagens de negócios, não comemorou adequadamente, desta vez não pode ser esquecido." A expressão de Fu Chong não mudou. Bem, a mãe de Fu sugeriu: "É a época de ir ao Havaí. Por que vocês não vão lá no aniversário de casamento?" Fu Chong descascou um camarão e o colocou em meu prato. "Você quer ir?" Congelei e acenei com a cabeça cooperativamente. "Sim, eu quero, e não vou à praia há algum tempo. Vou pedir para alguém reservar as passagens mais tarde." "Ótimo. Então irei para casa hoje à noite e arrumarei algumas de nossas roupas de verão." A mãe de Fu sorriu agradecida. "Está certo. Não ficamos na casa de Fu hoje e saímos depois do jantar." No banco de trás do carro, Fu Chong e eu sentamos cada um de um lado. A secretária ligou para ele para verificar os preparativos da reunião do dia 28, eu peguei meu celular e também verifiquei as passagens aéreas para o dia 28, e ninguém levou a sério as palavras do jantar. As coisas aconteceram em um piscar de olhos.
Um carro que vinha em sentido contrário mudou de faixa repentinamente e veio direto para nós. Os faróis altos eram tão brilhantes que todos não conseguiam abrir os olhos, não conseguiam ver quem era o motorista. Só sabiam que o alvo era a porta do meu lado. Um segundo antes da colisão, Fuchong me puxou em seus braços, virou as costas e bloqueou o enorme impacto para mim. A parte de trás da minha cabeça bateu na porta do carro e eu perdi a consciência. A vítima é Shu Han, ela estava dirigindo bêbada há algum tempo, encontrou nosso carro por acaso, o álcool catalisou o ódio, ela então encontrou o momento certo. Bateu na porta do meu carro e agora foi controlada pela polícia. Ainda bem que o motorista de Fuchong evitou o acidente de emergência, e eu acabei sofrendo apenas ferimentos leves, mas o braço de Fuchong foi fraturado. Dentro da enfermaria, fiquei ao lado de sua cama de hospital sem saber o que dizer. Senhor? Fu, o senhor quer um pouco de água? Este copo está frio, deixe-me servir-lhe outro copo. O rosto do homem estava doentemente branco, e ele me olhou despreocupadamente. Você não está feliz por eu ter acordado? Por que esse rosto pesado? Eu estava ficando um pouco irritado com a complexidade da minha mente. Por que você deu a sua vida para me salvar? E como posso lhe retribuir? Obviamente, assim que o contrato expirar, posso pegar o dinheiro e ir embora sem nenhum ônus. Os cílios de Fuchong tremeram por um longo tempo, como se ele finalmente tivesse tomado a decisão de levantar os olhos, e me perguntou: você ainda se lembra do que aconteceu no camarote na noite em que ficou bêbado? Não entendo muito bem por que ele entrou nesse assunto. Não me lembro muito bem o que há de errado. Fuchong olhou para mim. Shu Han me perguntou na época se eu estava feliz. Tudo bem, não se preocupe. Você acha que eu sou burro? Uma enfermeira que estava ao telefone passou por acaso pela ala, e sua voz estava tão alta que se sobrepôs às palavras dele. É problema dele se ele me persegue. Eu nunca vou concordar com isso de qualquer forma. Ele me magoou muito por causa da ex-namorada dele naquela época, e agora, quando eu o vir, vou me lembrar de todas as lembranças dolorosas que tive no passado. Então, como posso ainda gostar dele? A voz da enfermeira sumiu. Eu me virei e perguntei a Fuchong: Sr. Fu, o que o senhor acabou de dizer? Não sei se foi ilusão minha. Os olhos de Fuchong ainda estavam translúcidos com uma luz sutil e em poucos segundos voltaram a ficar escuros. Ele inclinou a cabeça para olhar a janela. Sua voz estava um pouco rouca. Nada. Não coloque em seu coração que vou salvá-lo. Shu Han fez isso por minha causa. Ele pegou um copo d'água e bebeu levemente. Nosso acordo está prestes a expirar. Se você se machucar por causa disso, não vou ficar devendo a você? Isso está certo. Quando terminarmos de acertar a remuneração, estaremos esclarecidos. Ponderei sobre suas palavras como se fosse esse o caso, e assenti. Mas mesmo assim, senhor Fu, obrigado por reagir tão rapidamente para me salvar. Nos próximos 2 dias tenho que fazer o procedimento de alta para minha mãe, e tenho que enviar minha bagagem para uma série de coisas, então estarei muito ocupado, por isso não poderei encontrar tempo para vir vê-lo. Desejo-lhe uma rápida recuperação. Vou embora primeiro. Fuchong, para pessoas ou coisas insignificantes, sempre foi uma palavra superficial no passado, e desta vez não foi exceção. Na manhã do dia 27, eu e Fuchong nos divorciamos das formalidades, não nos despedimos e assim por diante. As palavras de despedida devem ser as mesmas que a outra ideia: não queremos nos ver novamente. À tarde, o assistente-chefe e o advogado pediram que eu me encontrasse no escritório de advocacia. 30 milhões não é uma quantia pequena. Seria mais arriscado colocar tudo em seu cartão. A ideia do Sr. Fu é colocá-lo em diferentes instituições financeiras em várias parcelas, para que o retorno também seja maior. O Sr. Fu também coopera com essas várias instituições e você pode ficar completamente tranquilo. Eu estava pensando nesse problema nos últimos dias, e ele foi resolvido neste momento. Quando o assistente-chefe saiu, ele casualmente jogou o contrato do acordo de casamento no triturador. Naquele momento, as correntes que haviam me aprisionado invisivelmente por 3 anos pareceram se quebrar também. Toda a bagagem foi enviada para casa primeiro, e, quando minha mãe e eu passamos pela segurança do aeroporto, eu a ouvi suspirar com vontade. Vocês não têm check-in gratuito nos aviões? Deve ser muito caro enviar tanta bagagem. Peguei seu braço e o sacudi. É mais fácil voar assim. Não se preocupe. Ganhei 10 mil na loteria. Tenho dinheiro em mãos, então não preciso economizar muito. Mamãe ficou desamparada. Você não pode gastar o dinheiro assim. Você pode continuar ganhando. Eu pensei com firmeza. Você não acredita em mim, não é? Acho que tenho muita sorte e posso ganhar mais 3 mil vezes. Mamãe achou que eu é que deveria estar examinando meu cérebro.
De repente uma voz chamou minha atenção. O quê? Vai para o Havaí? Olhei para a voz. Uma mulher estava preocupada e desabafando ao telefone. Ele está doente, não está? Tem uma reunião marcada com a empresa do outro lado da rua, e ele está se arrastando com o braço quebrado para fugir. E quer que eu marque agora? Mamãe me puxou. O que você está olhando? Olhei para trás e pisquei. Nada, venha, vamos para a sala de espera. Às 10h05 do dia 28 de novembro, a porta da cabine se fechou, e os alertas bilíngues de calor foram repetidos. Vagamente hipnóticos. Coloquei minha máscara para os olhos e adormeci. Tudo o que aconteceu nesses 3 anos passou voando em minha mente, como um sonho leve e estranho. De repente, a linha do tempo ficou mais lenta no dia em que me despedi de Fu Chong. No sonho, a voz de Fu Chong não estava encoberta pela enfermeira. A voz do homem era profunda e clara. Ele disse: Shu Han me perguntou se eu me apaixonei por você. Eu disse a ela que sim. Desculpe-me por ter percebido isso tão tarde, Ni Song. Você ainda pode me dar outra chance? Vamos começar de novo.